Seja muito bem-vindo a mais uma live do YouBusiness, o seu canal de negócios. Hoje temos um convidado super especial, um empreendedor de coragem, que decidiu ampliar os seus negócios em meio à pandemia. Mais do que isso, ele vivencia alguns princípios que ele transmite para o negócio, e esses princípios têm gerado resultados extraordinários. Ele vem se tornando um ícone no segmento em que ele atua, e Mogi das Cruzes e região já tem ficado pequeno para ele. Ele vem expandindo a sua marca, lançando linha de produtos, enfim, um empreendedor de mão cheia que vai compartilhar conosco aqui um pouco da sua experiência, do seu know-how e do seu empreendedorismo. Sem mais delongas, vou chamar aqui o famosíssimo Gabriel Brimber. Seja bem-vindo, Gabriel. Olá, Douglas, tudo bem? Graças a Deus, estou bem. É um prazer, uma honra, uma satisfação poder estar aqui falando com você hoje e compartilhando um pouco daquilo que a gente tem como experiência de vida, de trabalho e de ser humano também. Muito, muito prazer. O prazer é todo meu, Gabriel. Mais uma vez quero agradecer a sua participação nesse canal do YouBusiness, e eu tenho certeza que a sua história de sucesso vai inspirar muitos empreendedores. Conta um pouco, o Gabriel, quem é o Gabriel, como que começou a história de empreendedorismo na sua vida, Gabriel? Olha, eu acho que tudo foi por um processo um pouco de osmose. Querendo ou não, a minha família, apesar de vir da área da educação, eles sempre tiveram realmente, tanto do lado paterno quanto do lado materno, vamos dizer assim, uma inclinação para o empreendedorismo, né? Meu avô e minha avó, do lado paterno, sempre trabalharam na área da educação, e do lado materno foi na área de alimentação. Então eu nasci, na realidade, dentro de duas realidades muito específicas e muito interessantes. Os meus avós maternos, eles tiveram uma das mais antigas empresas de refeições coletivas, industriais, que o Brasil já teve, inclusive. Mas depois do falecimento deles, e especificamente da minha avó materna, a minha avó Teresa, a empresa acabou encerrando as suas atividades. Ela chamava IRCA, e vendeu, na época da década de 70, 80, coisas de 3, 4 mil refeições diárias. Então, eu muito pequeno, eu vivenciei isso tudo, olhava aqueles grandes caldeirões, aquelas câmeras frias, centenas de veículos saindo e levando alimentação para as indústrias, para as fábricas, para as festas. E foi uma época, ainda eu muito jovem, muito novo, mas uma época muito interessante, que eu acredito que, como eu disse, por ter aprendido por osmose, eu acredito que foi, em parte, isso que me fez me incentivar, motivar a entrar para o universo da gastronomia. E do outro lado, como eu disse, meus avós paternos, como pessoas, gestores da área educacional, meu avô, além de reitor e chanceler no ensino superior, ele também trabalhou como conselheiro no Ministério da Educação durante quase 30 anos, e na residência, na casa deles, eles sempre recebiam autoridades do governo, na área educacional principalmente, e obviamente que as recepções tinham que ser à altura das autoridades, e as pessoas que realizavam os eventos sempre eram de excelente qualidade, e inclusive um dos grandes ícones que participou de um desses eventos na época foi o Amaury Júnior. Ele teve isso no início do trabalho de um grande jornalista, colunista social aqui da cidade, chamado Willy Damasceno. Foi uma das pessoas importantíssimas no meu despertar, inclusive, profissional, e principalmente no lançamento da Boutique de Pães, uma pessoa que me incentivou muito, um jornalista muito antigo da cidade, colunista social aqui da região, e ele trouxe na época o Amaury Júnior e tal. Então, desde aquela época, meu avô sempre fez questão de receber muito bem todos os seus convidados. Então eu cresci, de um lado, nos grandes caldeirões, e do outro, entre as taças de cristal, as bandejas de prata, as porcelanas francesas, e etc, etc, etc. Então, foi uma vivência única, e eu agradeço muito pelo Eterno, pelo Criador, ter me dado essa oportunidade. Mas o tempo foi passando, o Gabriel foi crescendo, e
quando eu cheguei na idade dos 17 para 18 anos, eu decidi, então, me inscrever para fazer um curso de cozinha, um curso de gastronomia. Na época, meu pai me incentivou bastante a seguir aquela vontade, aquele desejo da minha alma. E eu, muito aberto a aprender, a receber, me iniciei na universidade em São Paulo, ali na região da Moca, naquele antigo prédio da Alpargatas, ali na Moca. A Universidade de Morumbi, na época, comprou aquele prédio e desenvolveu um trabalho espetacular ali na área de gastronomia. Quando eu entrei, me lembro bem, eram 4 ou 5 cozinhas, os grandes, renomados chefes do mundo vinham e inauguravam e davam suas aulas ali. Eu tive esse mérito de poder participar daquele momento inicial do curso de gastronomia que a Anhembi Morumbi lançou. Depois, claro, depois é natural, as coisas vão crescendo. A gastronomia não só como cozinha e como um métier muito, vamos dizer assim, que trabalha muito com o lado cultural, com o lado artístico, mas ela se popularizou também e ficou um pouco mais acessível, não só como uma profissão artística, mas também como uma profissão de ofício, de sustento, vamos dizer assim. Ela deixou de ser aquela coisa do gourmet, que gosta de cozinhar bem para a esposa, para a família, para os amigos, e passou a ter, então, vamos dizer assim, essa plataforma nova de atender até, inclusive, o mercado. E aí começou, então, a ingressar muita gente. Eu saí da Anhembi, já tinha próximo de 30 ou 40 cozinhas, centenas de milhares de alunos estudando. Então, foi uma época muito boa. Eu também tive, depois dessa experiência com a gastronomia, a oportunidade de ingressar num curso muito, muito importante, que existe até os dias de hoje, na realidade, através do chefe chamado Laurent Soadot, chefe que veio para o Brasil mais ou menos em 1978, 79, a pedido de Paul Bocuse, que é eleito até os dias de hoje como o grande imperador da cozinha francesa. Faleceu há alguns anos, infelizmente, mas tem um restaurante espetacular na região de Lyon, na França, Collonges, na região de Montdior. E o Laurent veio a pedido de Paul Bocuse para o Brasil. Na época ele veio chefiar o restaurante de Saint-Honoré, no Rio de Janeiro. Depois ele veio para São Paulo e decidiu depois fazer uma carreira solo. E o Laurent, com muito sucesso, obviamente, os grandes cozinheiros da França, decidiu me dar uma oportunidade, não só como aluno na escola dele, mas também como confeiteiro. Eu já quero até passar aqui algumas imagens, Gabriel. Eu não me contive, tá? Eu acabei entrando aqui no site e, de fato, eu particularmente sou apaixonado por pães. Então, um detalhe muito importante, e aqui a qualidade premiada, né? Quer dizer, você busca conhecimento, tem prêmios, e eu quero enaltecer esse K aqui, kosher. Não é simplesmente produzir os pães, existe toda uma sofisticação, mas também um cuidado. Explica para quem não conhece essa sua linha de trabalho mais diferenciada, por gentileza, Gabriel. Claro, com certeza. No início, como eu disse, da minha formação, eu realmente estava muito aberto a estudar e a aprender um pouco de tudo. Depois, naturalmente, eu comecei a buscar aquilo que fazia parte da minha identidade gastronômica, da minha identidade pessoal, como pessoa, e também religiosa, espiritual. E eu escolhi, como sou de família judaica, eu escolhi, então, fazer o que em hebraico a gente chama tshuvá. Tshuvá significa retorno aos caminhos de santidade de Moisés, da Torá, da lei de Moisés. E, através disso, eu precisei fazer uma escolha muito importante na minha vida, que era escolher qual caminho eu gostaria de seguir dentro da cozinha. Então, a cozinha judaica é uma cozinha muito específica, uma cozinha muito própria, cheia de regras, e todas elas, depois que eu estudei as regras afinco, com muito estudo, de fato, porque é o que eu gosto de fazer, é aquilo que eu tenho como propósito de vida, eu vi que não existia, para mim, pessoalmente falando, nenhuma dieta que poderia se comparar, que poderia se aproximar, sei lá, se conversar com a dieta judaica, que é chamado, numa linguagem mais geral, de cozinha kosher, ou kasher também, são os dois termos. Agora que você já fez aí uma breve apresentação um pouco da sua história,
eu quero trazer um contexto importante. Ele está empreendendo no meio da pandemia, zilhares de negócios fechando, empresas mandando funcionários embora, empresas fechando. E o Gabriel, de maneira empreendedora, já havia um planejamento antes, que eu sei, mas no meio da pandemia decide montar mais um empreendimento. Enquanto está todo mundo apertando os cintos, ele, com fé, que é peculiar, falou assim, vou empreender. E aí ele lança o Empório Monte Verde. Fala um pouco do Empório Monte Verde, por gentileza. Com certeza. Como você disse, Douglas, eu já estava há algum tempo tentando tirar a parte de fornecimento de pães para o segmento food service. A gente fornece para mais de 20 casas na região do Alto Tietê e, na verdade, para São Paulo, para o litoral, etc. E eu queria tirar de dentro da minha loja, da boutique de pães, isso porque estava me consumindo o período noturno inteiro. Então, eu estava realmente muito desgastado, os funcionários também. Eu arrumei um lugar, mas infelizmente não deu certo por questões estruturais do prédio, que era até próximo da loja da boutique de pães, e fiquei ali em stand-by, até que surgiu a oportunidade de conversar com meu amigo, meu mestre, o Rabino José de Salton, um rabino que hoje atualmente vive no Canadá, apesar de ser cidadão israelense, mas vive no Canadá, junto com a família. E o rabino já há algum tempo me disse, Gabriel, vamos fazer alguma coisa juntos, a gente já realiza tanta coisa juntos, a gente já é parceiro, já tem vários anos, né, fazendo atividades religiosas. E eu falei, Rabino, é um prazer, uma honra trabalhar com o senhor. Só que agora, no momento, eu ainda não sei exatamente o que. Mas a gente vai sim. E aí surgiu, de repente, uma ligação da EDP Bandeirantes, na época, propaganda para a EDP, mas agora vem a resolução, me dando, infelizmente, depois de 3 meses de tentativa, a notícia de que eu não poderia trabalhar naquele prédio que eu achei que poderia, no início. E no mesmo dia, de forma divina, muito surpreendente, ligou uma amiga muito querida, a Áurea, e a Cris, da Síntese do Sabor, a Áurea Lombardi e a Cris, e elas disseram, olha, tem um amigo meu, um amigo nosso, que ele está alugando um local, etc e tal, você não gostaria de ter, não gostaria de dar uma olhada, etc? Eu falei, olha, quem sabe, né? E aí surgiu, então, a aproximação com o dono do empreendimento. Ali já existia, na verdade, antigamente, uma atividade de alimentação que não deu certo, mas eu sabia o motivo do porquê não dava certo, principalmente porque aquele lugar é um lugar de a pessoa comprar para levar e não para consumir ali. É uma rua que tem essa característica, como eu montei a Monte Verde para isso. E acabou que eu, então, falei com o Rabino topou, a gente acabou fazendo uma sociedade 50-50, ali meio a meio, e foi uma coisa muito legal, muito maravilhosa, a confiança dele em mim foi uma coisa espetacular também, e eu acabei indo contra, claro, toda a maré, mas acreditando muito, porque eu acho que quando a gente tem conceito e identidade, acho que a gente não precisa ter medo do que a gente vende, porque aí o único trabalho é ter preço justo, e para ter preço justo precisa se esforçar para encontrar o fornecedor certo, e isso a gente já faz, e precisa ter o público certo. E o público é uma questão de tempo. E tempo é uma questão de sabedoria, né? Ter e saber quanto tempo, como a gente vai fazer para chegar nesse produto, nesse público, é uma questão de sabedoria, e é uma sabedoria específica, que é uma sabedoria de negócios. E isso tudo, graças a Deus, eu estudei, eu trabalhei, trabalho até hoje, e a gente vem tendo, através desse conhecimento todo, Hatzlahá, que significa sucesso. Agora, eu quero enaltecer aqui um modelo de negócio, que é um modelo que está alinhado aí com o Marketing 4.0, que é a assinatura de produtos. É verdade. Que o Gabriel, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, que bacana, um empreendedor de Mogi das Cruzes que está alinhado com as maiores tendências do mundo na área de marketing. E ele oferece aqui planos de assinatura para quem desejar. Fala um pouquinho sobre isso, por gentileza, Gabriel. Claro, Douglas, essa é a novidade e é aqui em primeira mão para o YouBusiness. A gente está lançando agora, nesse momento, pelo YouBusiness, a linha de assinatura de pães, as bags, que a gente chama. A gente tem 3 tipos de bags inicialmente falando, a baby bag,
que é um kit um pouco mais enxuto. Depois temos a Bake, que seria um kit para 2 até 3 pessoas por mês. E a Big Bag, que seria um kit já para atender a família, de repente um final de semana com amigos, etc. E, claro, nesse início agora, temos também a opção de um desconto de 15% de lançamento, e as pessoas vão poder ter acesso a isso através do site e do nosso contato, que é o canal, o telefone da Monte Verde. Mas esse produto é um produto que veio para atender inicialmente esse problema todo da pandemia, né? Graças a Deus, a gente não sofreu, tanto a Boutique de Pães quanto a própria Monte Verde, com a pandemia em si, porque o alimento foi um produto que a população decidiu investir na qualidade de alimento. Pela primeira vez, o Brasil passou por uma situação parecida com o que a Europa já passou, como uma guerra, né? E as pessoas viram que a alimentação é algo fundamental para se manter uma boa sanidade, para se manter um bom controle emocional, porque quando uma pessoa sofre de disbiose, quando a pessoa sofre, por exemplo, de má digestão, a parte emocional da pessoa é afetada. O intestino da pessoa tem aquele formato muito parecido com o cérebro da pessoa, do ser humano. Isso porque no intestino ele tem como se fossem milhares de neurônios que eles identificam como o alimento entra em contato com o organismo e, por exemplo, você está comendo e de repente você sofreu uma briga durante a refeição. Aquele alimento que a pessoa comeu, naquele momento, ele fica impregnado com uma vibração negativa e o intestino absorve e captura aquilo. Ou se o alimento vem de uma fonte ruim também, o intestino absorve e aquilo acaba indo para o corpo, para o sangue da pessoa e automaticamente acaba entrando em contato com a psique da pessoa. Então, comer bem, o europeu já tem isso há muito tempo, o judeu também, comer bem é um princípio básico que deveria ter e ser acessível a todos. Então você vai na Europa, você com €1, você compra um queijo que aqui no Brasil custaria 40, 50 reais. Uma garrafa de vinho, você consegue comprar na estação de trem, que custaria €1, €2, aqui você vai pagar 50, 60, 70 reais. Quer dizer, então o Brasil, infelizmente, não entendeu ainda a importância que existe no alimento. Então, as pessoas estão comendo salsicha, estão comendo frituras, estão comendo nuggets, e estão se esquecendo de se nutrir. Porque aquele tipo de produto é super, ultra refinado, não é alimento. Perguntando, onde podemos encontrar os alimentos kosher em Mogi das Cruzes? Então, a gente pode encontrar tanto na Boutique de Pães, ali na Avenida São Paulo, número 504, na região do Socorro, no bairro do Socorro, quanto na Monte Verde, em Empório e Padaria Artesanal, que fica na Rua Carmela Dutra, número 400... Oh, meu Deus, esqueci agora o número da loja. Mas próximo à Praça Norival Tavares, 471, tá? O número da loja, lembrei. E do lado esquerdo. Então vocês podem encontrar tanto na Avenida São Paulo quanto na Rua Carmela Dutra, os dois aqui na cidade de Mogi das Cruzes. O café que a gente consome, que a gente chama de café convencional, esse café que a gente compra normalmente no supermercado, né? Esse tipo de café, infelizmente, eles são produzidos com alto índices de agrotóxico, tá? Então, para vocês terem uma ideia, tem uma época que o trabalhador que faz o serviço ali na lavoura de café, ele precisa ficar no mínimo de 2 a 3 meses sem entrar na lavoura, de tanta quantidade de agrotóxico que existe nos grãos de café. E esse agrotóxico, ele deixa um gosto no café, porque ele contém algumas substâncias que são próximas do que é feito o adoçante. Eles são substâncias como, por exemplo, o próprio formicida. O formicida e o adoçante, eles têm produtos muito similares, por incrível que pareça. E o café recebe um pouco desse produto e isso, infelizmente, afeta demais o nosso sistema. Então, o que acontece o que aconteceu durante muitos anos? Os mesmos produtores de café, às vezes, a grande maioria das vezes, eles também produziram e ainda produzem cana-de-açúcar. Então, para você potencializar os engenhos de cana, você precisa torrar o máximo que você pode o grão de café para que ele fique amargo, para que você possa vender açúcar para que o cara possa adoçar o café. Com isso, você aumentou as vendas, tanto do açúcar quanto do café, e quanto também do glifage, que é o remédio que abaixa os índices glicêmicos de açúcar no sangue. Porque, com certeza, os produtores são os mesmos da indústria da farmácia, na grande maioria das vezes. Desculpa, mas é a realidade do mercado. Então,
Esse tipo de café é um café que respeita a torra original, a torra correta do café. Então, para quem está acostumado com aquele café muito amargo, infelizmente, não vai se sentir tão confortável no início. Então, é um processo de desintoxicação. É como um vinho. A pessoa que bebe um vinho simples, um vinho de mesa, e depois começa a passar a beber um vinho mais elegante, um vinho de estrutura, ele sente uma diferença e obviamente é perceptível e notável isso. O café é a mesma coisa, só que precisa haver um processo de desintoxicação do café convencional. Esse é um café da região de Pouso Alto, de Minas Gerais. Ele é feito especificamente para nós, é um café 100% tipo exportação. É um café que não vende no Brasil porque o brasileiro não paga o preço de um café desse. Mas a gente conseguiu trazer por um preço justo. Hoje uma caixinha dessa de 250 gramas está saindo por R$15, tá? Mas o rendimento dele é muito bom e o produto de excelente qualidade. Você abre um pacote desse aqui, o aroma, o café, é outra coisa. O café vira um evento, né? É diferente. Também eu montei uma cozinha só para produção de geleias, de conservas, de picles, enfim, é uma série de produtos que a gente tem feito, molhos artesanais, é uma linha inteira só de produtos artesanais. Como na Monte Verde a gente já compra uma grande quantidade de insumos, né, in natura, tomate, etc., e é tudo de muita boa qualidade, então eu achei por bem acabar estendendo esses produtos e manipulando eles e comercializando eles de outras formas também. E está sendo um sucesso, porque eu estou colocando tanto na boutique de pães quanto na Monte Verde e tem dado um super resultado positivo, todo mundo tem adorado. Eu estou trazendo para Mogi, eu sou o único aqui, eu acho que por enquanto, que tem a oferecer vinhos kosher, tanto suco de uva quanto vinho kosher. Vinho kosher, ele é feito de uma forma muito, muito cuidadosa. Tá? O vinho é um dos produtos mais importantes para a cultura e para a religião judaica. Então, a colheita é feita manualmente, as videiras são tratadas de uma forma muito específica, quem produz o vinho produz com um cuidado muito grande. Infelizmente, uma quantidade grande de empresas que fabricam suco de uva e vinho utilizam conchonilho, que é um tipo de inseto roxo, que ele tinge, na verdade, a bebida. Isso é totalmente proibido pela lei judaica. Então, o suco de uva e o vinho kasher é 100% de uva mesmo. E é feita uma seleção manual desse produto, porque não pode ter verme, não pode ter um monte de bichinho. Então, é um cuidado fantástico que a comunidade judaica tem com isso. Então, eu estou trazendo de forma inusitada toda a linha Geffen, né, que é super famosa, uma das mais antigas, se não a mais antiga linha de vinhos judaicos do Brasil. E a linha da minha amiga Michelle Dueck, a linha dos espumantes Mahut. Tá? Essa aqui é uma delícia, uma espumante rosé produzida na região de Caxias do Sul, né? E olha, é fantástico. Desculpa, Bento Gonçalves, me perdoa. Tá na região de Bento Gonçalves, é fantástica. E com um toque aí do zelo e do cuidado da comunidade para nós, aqui da cidade de Mogi das Cruzes. E você que está aí nos acompanhando, assistindo essa live, já pensou em empreender alinhado com seus princípios? Então você vê que em momento nenhum o Gabriel negocia os princípios dele, muito pelo contrário, ele vivencia isso nos negócios e vem conquistando um resultado bastante expressivo. Isso mostra o crescimento dele. Agora, Gabriel, se você pudesse contar para nós, qual o segredo de sucesso do Gabriel? Qual que é? O segredo de sucesso? Acho que é o carinho, querido. O carinho realmente... Tem uma expressão em hebraico, a gente fala assim, Kiddush Hashem, a devoção e o serviço ao Criador só é feito de duas formas. Com alegria, existe um mandamento, que é o maior mandamento de todos para o povo judeu, que é ser alegre. Se você cumpre um preceito triste, esse preceito não tem valor para o Criador. A gente precisa cumprir as coisas com alegria. E o segundo é realmente o zelo, o carinho que a gente precisa ter conosco, com a nossa família e com toda a sociedade. Isso eu acho que são os segredos, a alegria, que é o símbolo do Messias para nós, que é símbolo da energia messiânica, e a responsabilidade com o próximo.